Bem, primeira classe, segunda classe, a gente lembra logo de avião, mas sem muita brincadeira agora. O presidente Lula utilizou 24 vezes o helicóptero da presidência da República para se deslocar em Brasília nos primeiros 5 meses do ano. O uso da aeronave por Lula supera os deslocamentos de helicóptero feito pelos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Michel Temer durante todo o mandato. O repórter Theo Cury tem as informações, reportagem exclusiva feita pelo Theo Cury e pelo Gustavo Uribe. Boa noite, Theo, conta pra nós. Oi, Raquel, boa noite para você, uma excelente noite para quem nos acompanha. Um levantamento feito por nós, eu e Gustavo Uribe, aqui na CNN, com base na Lei de Acesso à Informação. Então, nesses 5 primeiros meses do ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez 24 deslocamentos em Brasília com aeronaves da Força Aérea Brasileira, com 2 modelos de helicóptero à disposição do presidente da República. Em 5 meses, 24 deslocamentos. Jair Bolsonaro, nos 4 anos, fez 11 deslocamentos. Michel Temer, nos 2 anos e meio à frente da presidência, fez 10. Dilma Rousseff, no primeiro mandato, foi exorbitante a quantidade de vezes. 141 viagens em Brasília pela presidente Dilma Rousseff. Lula faz todas essas viagens, essas 24, da base aérea do Aeroporto Internacional de Brasília até o Palácio da Alvorada e vice-versa. É uma distância de cerca de 20 quilômetros que no comboio presidencial, formado por 6 carros, batedor, com Polícia Rodoviária Federal liberando o caminho junto com a Polícia Militar, é um trajeto feito em cerca de menos de 20 minutos. De helicóptero, essa distância é feita em cerca de até 5 minutos. Ontem mesmo, o presidente, ao viajar para o Nordeste, também fez uso da aeronave. Os nossos dados são até o dia 12 de maio, que foi o que foi passado por meio da Lei de Acesso à Informação. Jair Bolsonaro, nos 4 anos, usou 11 vezes a aeronave, mas diferentemente de Lula, que usa para se deslocar da base aérea até o Alvorada e vice-versa, para fazer as viagens dele pelo Brasil e também para o exterior, Jair Bolsonaro, das 11 vezes, em pelo menos 4 oportunidades, utilizou para sobrevoar manifestações favoráveis ao próprio governo dele, inclusive algumas manifestações com teor golpista. A gente perguntou para a presidência da República por que o presidente prefere fazer esse deslocamento. Fontes dizem que é uma escolha que cabe exclusivamente ao presidente. A presidência não deu detalhes e o GSI diz que não passa informações que podem comprometer a segurança do mandatário. Eu volto com você. Parabéns pela reportagem, Theo. Uma boa noite para você aí em Brasília. Caminoto, começo com você. A gente sabe que um presidente da República tem muitas obrigações, uma agenda apertada, mas pela descrição ali do Theo, um trajeto de 5 minutos de helicóptero, um trajeto de 20 a 25 minutos de carro. E a diferença de valores, todo mundo também tem ciência que é muito diferente, né? Você andar de helicóptero ou você andar de carro. Isso aqui é descaso com dinheiro público ou se justifica? O presidente, parece que o Lula 3 está muito apaixonado pelos céus, né? Helicóptero, reformar o avião, né? O Aerolula. Enfim, eu acho que essa questão do helicóptero precisa ter algum entendimento. A única coisa que, para mim, justifica isso foi uma questão de segurança, né? Que realmente o helicóptero evitaria uma eventual fragilidade na área de segurança. Mas não seria assim de uma forma também consistente em todos esses voos. Além da questão financeira, né, do gasto, que pode ser até simbólica sob o ponto de vista do governo, mas é importante, tem uma questão importante também, o exemplo ambiental. Eu não sei, eu não consigo calcular, não sou especialista, mas eu acho que voar de helicóptero tem um impacto ambiental muito maior do que ir numa caravana de carros, que também tem, mas eu acho que o consumo de combustível é muito maior via helicóptero. Então, eu acho que, em termos de passar a imagem e dar o exemplo, é uma iniciativa negativa do presidente da República, a menos, claro, que tem alguma razão que a gente não conhece de segurança. Dani, você conhece bem Brasília, né?
Não sei, não me imagino que tem um problema de segurança você andando lá com os batedores, todo cercado. A gente sabe que a diferença de despesa é grande, vai ser simbólico dentro do orçamento, mas tem a questão de imagem que o Caminoto coloca. Por que o presidente Lula não parece preocupado com isso? Quando ele pegou carona no jatinho de um empresário para ir para o Egito, ele também disse abertamente, eu peguei mesmo carona, não me importo, tenho esse direito. O Lula não tem essa preocupação. A preocupação do Lula, nesse começo de governo, é viajar muito, né? Ele viaja muito, ele viaja para o exterior muito e ele viaja internamente muito. Ele tem passado pouco tempo em Brasília. Isso, inclusive, já tem gerado reclamações, dizendo que ele deveria se dedicar menos ao mundo, ao palco internacional, que tem a sua importância, evidentemente, porque o Brasil passou 4 anos de Bolsonaro um pouco isolado, um pouco ou muito isolado internacionalmente, e o Brasil precisava voltar realmente para fóruns, para conversas, para visitas, tudo isso é verdade. Lula tem priorizado muito essa pauta internacional e também viagens internas para lançar programas e tudo mais. Mas parece haver um exagero, realmente. Já há uma reclamação de políticos de que grande parte desses problemas políticos no Congresso, dessa turbulência na articulação política, é porque o Lula um pouco abandonou essa parte, terceirizou para os ministros dele, que não são os mais habilidosos do mundo, como já conversamos um pouco aqui hoje. Então, isso eu acho que está ficando evidente, que o presidente Lula precisava sossegar um pouco mais em Brasília, ficar um pouco mais em Brasília. Esses números que a CNN está trazendo mostra isso, né? São uma prova cabal de que ele viaja muito, talvez ele viaje demais. E talvez haja um certo abuso realmente, né? Brasília, as coisas, geralmente os deslocamentos são mais rápidos, né? Do que em São Paulo, por exemplo. Na Brasília, se alguma coisa é muito longe, demora 12 minutos, 15 minutos. Aqui a gente até, eu que sou paulistano, morei em Brasília, a gente dava risada em Brasília. É muito longe esse lugar, quanto tempo? Dá uns 20 minutos. Você não sabe o que é em lentidão, meu amigo. Você não sabe o que é longura, meu amigo. E o presidente Lula tem batedores, né? Quer dizer, é difícil realmente você achar uma justificativa plausível para ele, em vez de pegar um comboio ali de carros que demoraria 20 minutos, pegar um helicóptero com 5. Eu não consigo muito ver uma racional para isso. Então, Graça, mas aí o que me chama a atenção é uma falta de preocupação com a imagem, que eu vejo repetidamente isso no Lula. Quando ele fala em pega o carona mesmo, porque o Zanin trouxe muito bem essa questão do quanto ele viaja, o pouco que ele fica em Brasília, o quanto que ele está agora tentando assumir um pouco mais a articulação política. Mas parece que o presidente ele não se importa de demonstrar que eu me dou alguns luxos mesmo. E não me importo, e não devo explicações. O porquê dessa postura, ainda mais diante de todos os casos de corrupção que a gente assistiu nos governos do PT. Mas então, né? Vamos prestar atenção que o Lula é um sujeito de 77 anos e o presidente Lula, ele passou pelo escândalo do Mensalão, sobreviveu. Passou pela Lava Jato, foi preso, depois teve anulação, saiu daquele negócio, estava morto politicamente em 2018, voltou, ganhou o cargo de novo. Tipo assim, os fatos, acho que na cabeça de um homem de 77 anos, e fazem ele, sei lá, agir com esse menoscabo, com esse menosprezo. Ele parece ser uma pessoa um pouco mais... O presidente, ele parece mais ensimesmado, ele parece um pouco... Eu não ia dizer a palavra teimoso, que ele está mais teimoso com o passar dos anos, mas eu acho que o Lula hoje ele tem poucos conselheiros que tratam ele dentro do Palácio de Lula diretamente. Todas as pessoas talvez Jacques Wagner faça isso, mas a maioria das pessoas são mais jovens, o entorno dele é mais jovem e é tudo muito reverencial. Eu não sei se o presidente Lula tem no Palácio hoje uma pessoa que fala, não, melhor não fazer isso não. Ou se todo o secto, todo o entorno do presidente só confirma as vontades, o que ele quer. Eu acho que tem essa questão. Você amarra rapidinho, que estamos no finalzinho do programa. Maquiavel dizia exatamente isso, né? Um príncipe precisa ter alguém que conheceu ele antes da grandeza ao lado dele, porque é esse que pode dizer a verdade.
para ele não ficar deslumbrado. Agora, o Lula parece que ele ignora, Raquel, ignora que hoje em dia essa questão do exemplo pessoal pega para muita gente. O Caminoto trouxe, tem a questão ambiental, tem a questão do gasto público. Daí um técnico pega ele, não, mas para o orçamento federal isso aqui é um nada, é uma migalha. Mas é um exemplo assim pequeno de conduta pessoal, de respeito pessoal daquele indivíduo, daquele líder com relação à coisa pública, que pega para muita gente. Por quê? Porque milhões de pessoas do nosso país têm que fazer um trajeto de meia hora de carro e não tem a opção do helicóptero. E sabe que seria milhões de reais e o presidente pegar como se fosse um direito dele, uma prerrogativa de monarca dele, para economizar 10 minutos de trânsito, é algo que para grande parte da população, que não quer se ver como um súdito com o seu monarca lá em cima, não gosta. Vê como algo antidemocrático. Enfim, por algum motivo, para o Lula isso nunca entrou. E isso era algo que o Bolsonaro captava muito bem. O Bolsonaro tinha plena consciência disso e, aliás, capitalizava muito nessas coisas pequenininhas que, no fundo, não mudam nada, mas que no campo do símbolo importam para muita gente. Mas pegava o helicóptero para sobrevoar manifestação golpista.